glória. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 14. Enquanto isso, deixa eu lembrar os irmãos, nossos cultos, quarta-feira, 19h30, sexta-feira, culto de oração, 19h30, EBD todo domingo, 17h30, e o culto de celebração ao Senhor, todo domingo, às 19h. Você é o nosso convidado a participar e adorar a Deus conosco. Amém, irmãos? Se você encontrou o 2 Crônicas, capítulo 14, acompanha comigo, por favor. Quero ler, a princípio, apenas o verso 11, mas depois nós vamos passear entre o capítulo 14, 15 e 16 desse livro. Verso 11 na minha versão diz assim: Em seguida, Asa clamou ao Senhor, o seu Deus, dizendo: Ó Yahvé, não há ninguém igual a ti que possa socorrer tanto o poderoso como o fraco. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti depositamos toda a nossa confiança, e em teu nome marchamos contra esta violenta multidão. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não permitas que o ser humano prevaleça contra ti. Diga assim: confiamos em ti, Deus. Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, pela rica oportunidade que temos de mais uma vez estarmos na tua casa, nos teus átrios, onde podemos levantar a nossa voz em oração, através das canções, em adoração ao Senhor. Mas por ora, Deus, nós viemos te pedir que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Que ninguém saia dessa igreja nessa noite da mesma forma que entrou. Pelo contrário, que cada um possa receber a porção que o Senhor tem para nós. O meu coração está pronto, Pai, preparado para ouvir a tua voz. Quero crer que dos meus irmãos também. E nós invocamos ao Senhor e pedimos: Deus, tem misericórdia de nós, porque nós confiamos no Senhor. Pedimos a ti que fale poderosamente ao nosso coração. Queremos repreender contra este lugar toda obra maligna, toda seta do diabo, toda obra do inferno. Nós declaramos, meu Pai, que sobre essa igreja, sobre essa casa, não vale encantamento algum, e aqui só reina o santo e doce Espírito de Deus. Só o Senhor, Pai, tem autorização e autoridade sobre este lugar. Essa casa pertence ao Senhor, este lugar é o templo de adoração ao Senhor. Então, meu Pai, opera em nós nessa noite o teu querer, o teu efetuar, segundo a tua boa vontade. Essa é a nossa oração, pedindo também que o Senhor abençoe as crianças, os colaboradores que estão no trânsito, o pessoal que está trabalhando no pátio, que o Senhor de igual forma proteja e os livre de todo mal. Essa é a nossa oração, e se você crê, você diz amém. Pois bem, irmãos, estamos diante de um texto, de um relato da história do terceiro rei de Judá, do reino do sul, chamado Asa. Esse homem que é um rei, foi um rei da descendência de Davi. Davi, na verdade, era o seu tataravô, Salomão foi o seu bisavô, Roboão, que veio para dividir as tribos, foi o seu avô, e Abias foi seu pai. Asa, ele é o terceiro rei do reino do sul, logo após a divisão do reino do norte com o reino do sul,
quando Roboão assumiu, né, ele fez besteiras, ele consultou primeiro os anciões falaram, ora, não faça isso, ele fez lá umas besteiras, ele botou pressão sobre o povo, e aí Jeroboão se revoltou, e aí a tribo de Israel se dividiu. Por isso nós conhecemos, nesse período, nessa época, a divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul ficou com as tribos de Judá e Benjamim. E Asa, então, é o terceiro rei que assume o reinado de Judá, o Reino do Sul. E esse homem, ele foi um homem considerável. Na verdade, Asa reinou por 41 anos no Reino do Sul. E os 35 anos, os primeiros 35 anos do reinado de Asa, foi extraordinário. Foi um reinado, esse período, os primeiros 35 anos, foi um reinado onde ele viu a graça de Deus sendo manifestada, onde Deus abençoou o povo com extrema paz. Ele enfrentou uma grande batalha, na verdade, a maior já registrada em números de exército, de soldados derrotados. Ele vence, na verdade, o Senhor dá a vitória a ele, através de uma batalha que aconteceu, onde 1 milhão de soldados foram derrotados. Na verdade, os etíopes tinham o dobro de soldados, mas mesmo assim Deus dá a vitória a Asa, a esse rei de Judá. Ele foi um homem reformador, ele causou reformas em Judá. Ele destruiu altares pagãos que o seu pai, seu avô construiu. Ele destruiu cultos a Azerá e a tantos outros deuses que o povo de Israel estava adorando. Então ele operou uma reforma física também, construindo cidades fortificadas. Você olha a história de Asa, você vai ver que ele construiu cidades fortes, mas também ele fez uma reformulação no mundo espiritual para com o povo, a ponto do povo que não buscava mais a Deus passar a buscar, do povo que não adorava mais ao Senhor passar a adorar, o povo que ia para os montes, para os altares, para cultuar a outros deuses, agora está todos numa só voz, num só clamor, buscando ao Senhor. Então os primeiros 35 anos do reinado de Asa foi um reinado extraordinário, onde eu posso garantir que nesse período toda a confiança de Asa estava no Senhor, o seu Deus. Porém, como eu disse, ele reinou 41 anos. E quem dera se a história de Asa se encerrasse aqui, onde nós falamos, né, que ele reinou e teve grande paz, grandes vitórias, grandes conquistas, mas a história de Asa não termina aqui, porque a Bíblia vai dizer que no 36º ano do seu reinado, Asa faz uma aliança com Ben-Hadad, rei da Síria. E essa aliança provoca ruídos, provoca ruína no seu reinado, a ponto de Deus levantar um profeta e falar com ele: o que você está fazendo, rapaz? Você já não enfrentou grandes batalhas lá atrás? Você já não confiou no Senhor lá atrás? Por que agora você está fazendo uma aliança com um ímpio? Por que você agora está depositando a sua confiança em alguém que não teme a Deus? Está fazendo aliança com quem não teme a Deus? E aí a Bíblia vai dizer que a ruína de Asa não teve jeito como evitá-lo, não teve jeito de evitá-lo. Ele simplesmente morreu depois do seu 41º ano de reinado. Asa morre doente, mas sem confiar em Deus. Irmãos, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre confiança, porque confiança é base de relacionamento, sim ou não? Sim ou não? Para você ter um bom relacionamento, você precisa confiar em alguém. Então eu vejo Asa, alguém que confiou no Senhor. E para que eu possa confiar em alguém, primeiro eu preciso conhecê-la, sim ou não? Para eu poder confiar na minha esposa, primeiro eu precisei conhecê-la. Mas preste atenção, não é porque você conhece a pessoa
que automaticamente você confia nela, sim ou não? Ué, tem pessoas que você conhece, mas você não confia nelas. E é justamente por conhecer que você não confia, sim ou não? Porque você conhece, você sabe da índole dela, e aí você olha e fala, essa aí não dá para confiar. Essa pessoa aí não tem como eu depositar alguma confiança nela, pela sua forma de agir, pela sua maneira de viver, pelo seu comportamento diante da sociedade, então não posso confiar nada nela. Porém, eu vejo um homem que confiava em Deus, que não erra, que não falha, que é perfeito. A Bíblia diz que nele não há sombra de variação, ele é imutável, ele sempre foi reto, sempre foi justo, que caminhou com Deus durante 35 anos, confiou nesse Deus, mas nos últimos anos da sua vida, deixou essa confiança de lado, irmãos. E eu te pergunto, nós no nosso relacionamento, quanto que a gente deixa de confiar em alguém? Quando a gente é traído, sim ou não? Quando a pessoa não se torna mais confiável, por quê? Sei lá, de uma hora para outra virou uma fofoqueira. Graças a Deus aqui na igreja não tem fofoqueiro. Né, irmão? Glória a Deus por isso. Ou ela faz algo que quebra a aliança, que rompe o pacto que vocês tinham de um bom relacionamento, e aí você tinha confiança. Quantos casais, né, tem aí 30, 40 anos de casado, e com 45 acontece algo que quebra a confiança. E aí nós dizemos muito que a confiança, irmãos, é difícil de conquistar, mas fácil para se perder, sim ou não? É fácil. Quando alguém comete algo contra você, você automaticamente já fica desconfiado. Então escute, não é porque você conhece Deus que você confia nele. Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu conheço Deus, tá? Mas a pergunta é, você confia nele? Nós sabemos os atributos de Deus, nós conhecemos a Deus, a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Agora, conhecer não é o suficiente, irmãos. O próprio capeta conhece o Senhor, até mais do que a gente. Aliás, ele esteve com o Senhor, ele conhece muito bem o Senhor, ele conhece muito bem Jesus, mas, por causa do seu erro, do seu pecado, não tem um bom relacionamento. Na verdade, não existe relacionamento entre Deus e o diabo, é ele lá e pronto, condenação eterna. Mas nós, muitas vezes, irmãos, muitas vezes, dizemos que conhecemos a Deus, que estamos na presença dEle, e que confiamos nele, mas essa fala é da boca para fora, porque confiar é um verbo, e o verbo é de ação. Por exemplo, o verbo beber, eu bebo água aqui, ó, eu bebo. Isso foi o quê? Uma ação. Se não, eu bebo água, tu bebe água, ele bebe água, nós bebemos água, vós bebeis água e eles bebem água. Confiar é a mesma coisa, nós precisamos conjugar o verbo. Eu confio, tu confias, ele confia, nós confiamos, vós confiais e eles confiam. Então, confiança é verbo, é ação, é atitude. Muito mais do que palavras, a confiança passa pelas minhas atitudes, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu demonstro através da minha vida diária. Então tem muita gente que diz assim, pastor, eu confio em Deus, mas às vezes é só da boca para fora. Ou então outros dizem, sim, eu confio no Senhor, e isso é uma verdade absoluta. Por quê? Porque as atitudes demonstram que confiam no Senhor. Amém, irmãos? E eu quero aprender algumas lições com esse rei, com Asa, primeiro no período dos 35 anos, onde ele confiou no Senhor, e depois nós vamos para o segundo período. Mas a primeira parte, eu quero que você acompanhe comigo, no verso 12, quando confiamos em Deus, olha o que acontece conosco. Verso 12 vai dizer, e o Senhor derrotou os cuxitas diante dos olhos de Asa e perante todo o Judá, e assim se pôs a fugir em desespero toda aquela multidão de etíopes. Preste atenção, irmãos, quando a minha confiança, que não passa pelo que falo, mas pelas minhas atitudes,
está verdadeiramente no Senhor, eu tenho uma certeza. Ele é o meu Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, que vai lutar as minhas guerras, que vai lutar as minhas batalhas, que vai estar à frente das minhas guerras, irmãos. Quando nós confiamos com a nossa atitude, não com aquilo que falamos, mas verdadeiramente estamos confiando em Deus, nós temos uma garantia. Qual é essa garantia? Ele peleja por nós, irmãos. Ele é o nosso Senhor. Ele vai à nossa frente. Olha aqui, o texto diz que no período em que eles depositavam, Asa depositava confiança no Senhor, os inimigos se levantaram. E eles foram cercar o povo de Judá, 1 milhão de soldados. E sabe o que aconteceu, irmãos? O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor derrotou os cuxitas. É Deus quem opera a vitória em nossas vidas. É o Senhor quem decreta a nossa vitória. Nós somos apenas ferramentas nas mãos de Deus. Então, quando confiamos de fato em Deus, nós nos tornamos mais do que vencedores, irmãos. Nos tornamos mais do que vencedores. Se cumpre em nós o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas por quê, pastor? Porque eu sou bom? Porque eu sou o máximo? Porque eu sou o cara? Não, porque você confia no Senhor, e quem te dá a vitória é o Senhor. Não é a força do teu braço, não é do teu jeito, não é da tua maneira, mas é do jeito de Deus. Diga assim: confiamos em Ti, Senhor. Mas que isso seja uma verdade, irmãos, uma verdade absoluta, porque quando confiamos em Deus, temos a garantia de que Ele está conosco em nossas guerras, em nossas batalhas. Preste atenção nisso. Todo mundo aqui conhece a história de Davi e Golias, sim ou não? Pois bem, aquele gigante endemoniado ficava o tempo todo afrontando o povo de Israel, falando assim: vocês são tudo frouxo, levanta um homem aí para poder guerrear com a gente, um só para guerrear comigo, quem vencer, venceu a guerra. E a Bíblia diz que por 40 dias, nenhum dos soldados do povo de Deus se levantou para poder guerrear. Aí chega um mocinho, que já tinha enfrentado o leão, já tinha enfrentado o urso, chega um mocinho lá, entregando marmita, gente. Um office boy. Nem motoboy ele era, um office boy. Não tinha nem carteira ainda para dirigir, Marcelo. Chegou lá para poder entregar a marmita. E aí ele ouve e afronta. E ele ouve: mas vem cá, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Sabe o que é isso, irmãos? Confiança de que a luta não é nossa, a guerra é do Senhor. Nós somos soldados, alistados. Aliás, Paulo vai dizer que o bom soldado, ele não se embaraça com as coisas desse mundo. Ele não está envolvido, o mundo não consegue envolvê-lo. E o bom soldado sabe que a guerra é do Senhor. Ele está à nossa frente. Aí Davi olha e fala assim: quem é esse incircunciso filisteu aí? Quem é esse camarada que está afrontando aí? Davi, irmãos, está dizendo o seguinte: eu confio em Deus. E falou com Saul assim: Saul, eu aqui, eu vou. Que ousadia de um jovem, mas um jovem que confiava em Deus. E ele foi, irmãos. E o que aconteceu? Davi matou o gigante. Davi venceu o gigante. Mas por que, pastor, que ele venceu o gigante? Porque ele confiava no Jeová Sabaote, no Senhor dos exércitos. Ele olha para o gigante e fala assim: você vem contra mim com espada, com escudos e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ei, meu irmão, preste atenção nisso. Quando confiamos em Deus,
quando depositamos por completo a nossa confiança no Senhor, sabemos que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o porvir, nem o presente, nada nesse mundo consegue nos separar desse Deus que é Senhor dos exércitos. Nada nos separa. Eu vejo Asa vivendo um bom momento com Deus, quando ele confiava no Senhor, quando a confiança dele estava no Senhor, quando as palavras dele eram demonstradas em atitude. Quando o exército etíope rodeia o povo, ele diz assim: olha, nós depositamos a nossa confiança no Senhor. E de fato, ele depositava. E de fato, o Senhor operou um grande milagre, deu grande livramento. Se você ler o verso 13, irmãos, a parte B vai dizer o seguinte: porquanto foram todos perseguidos e destruídos pelo próprio Senhor, diante do seu exército. Por quê? Porque é Deus que nos dá vitória, irmãos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Amém? Amém? Paulo diz isso. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, quando confiamos em Deus, temos a certeza da vitória. Você não luta contra um espírito aqui no fight. Você não guerreia contra ele. Você não consegue, não pode. Aliás, se uma pessoa fica endemoniada e você não tem o Senhor dos exércitos na sua vida, se você for tentar expulsar, irmão, você vai levar um baile. Apareceu o Vasco hoje. Falar em confiança, né, gente? Tem um monte de vascaíno que confia ainda, meu Deus. É forte. Eu não sei porque os flamenguistas estão de dente a dente rindo hoje. Faz parte. Faz parte. Mas é isso, queridos. Nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus, no Senhor. Que quando confiamos na força do nosso braço, quando confiamos no homem, nós nos damos mal. Nós vamos ver isso mais para frente. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Ei, irmão, você não consegue ver com os seus olhos, mas Deus está ao nosso redor, nos protegendo, como as montanhas circulavam Jerusalém e as protegiam. Assim, Deus dá ordem aos seus anjos para nos proteger e nos guardar. Você não consegue ver, você não consegue matar um demônio na sua carne. Você não consegue, sem o Espírito de Deus, ir lá e derrubar. Não consegue. Mas o nosso Deus é poderoso. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, irmão. Então confie em Deus. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Continua confiando, irmão. Confia. Não perca a confiança no Senhor. Amém? A segunda coisa, capítulo 15 agora, vamos lá. Quando confiamos em Deus. Verso 8. Ouvindo, portanto, Asa esta exortação e as palavras do profeta, filho de Obed, tomou novo ânimo e se desfez de todos os ídolos e cultos abomináveis que campeavam pelas terras de Judá e de Benjamim, como também por todas as cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim. E restaurou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, convocou todos os filhos de Efraim, Manassés e Simeão, que viviam entre eles, porque muitos de Israel haviam decidido passar para o lado do rei. Asa,
ao rei Asa. Ao concluírem que o Senhor, seu Deus, estava com ele, reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do governo de Asa. E naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo de guerra que haviam trazido, 700 bois e 7.000 ovelhas. Estabeleceram uma solene aliança de buscar a presença do Senhor, o seu Deus, o Deus de seus pais, de todo o coração e de todo o entendimento. Verso 13. E acordaram também que todo aquele que não dispusesse sua alma a seguir as orientações do Senhor, seu Deus de Israel, seria condenado sumariamente à pena de morte, jovem ou idoso, pessoa simples ou importante, homem ou mulher. Preste atenção nisso. Como eu falei, Asa, quando assumiu o reinado, ele viu muita idolatria espalhada pelo povo de Judá. Muitos postes, ídolos. Inclusive, você vai ver aqui que ele vai destituir a sua avó, Maaca, que estava criando e adorando deuses estranhos em Judá. Então, quando ele assume, ele tem esse desafio de fazer uma reforma espiritual, de mudar tudo. E, consequentemente, quando o Senhor não é adorado, uma outra adoração entra no mercado, irmão. Quando Deus não é adorado, as pessoas vão adorar outros deuses. Sim ou não? Fala assim, pastor, não. Eu não era crente, mas eu não adorava outro Deus. Irmão, pode olhar para a sua história, que você vai ver que se você não adora a Deus, você vai adorar alguma outra coisa. Por exemplo, tem gente que adora time de futebol, sabia disso? Literalmente. Eu fui na Argentina. Lá na Argentina tem uma igreja do Maradona, onde eles adoram o Maradona. Por quê, irmãos? Quando nós não adoramos o verdadeiro Deus, o desejo de adorar que foi colocado por Deus dentro de nós, vai implicar com que a gente procure algo para poder adorar. Tem gente que adora filhos. Tem gente que adora o Lula. Eu estou falando sério. Misericórdia, mas é sério. Tem gente que adora o Bolsonaro. Aí o irmão fala, é verdade, o outro é misericórdia, é verdade. Não entendi. Não entendi. Mas se eu não estou adorando a Deus, alguma outra coisa eu estou adorando. Pode ter certeza, irmão. Pode ter certeza. Como que eu percebo isso? Olha para a sua vida. Você vai ver, se Deus não é o seu primeiro, aquele que você busca em primeiro lugar, aquele que você adora em primeiro lugar, você vai colocar outra coisa ali. Quer ver? Hoje, no mundo tecnológico, tem um monte de gente hoje que o celular é um Deus, irmão. E ai de alguém tocar nele. É ou não é? Deixa eu ver se o celular... Não encosta. Por quê? Porque está nas redes sociais. E a pessoa acorda olhando rede social. Ela dorme olhando rede social. Ela almoça olhando rede social. É o tempo todo ali, adorando. E gesticulando ainda, né? Porque faz gesto. O tempo todo ali, Nada contra a rede social, irmão. Ela é uma bênção quando for bem usada. Eu tenho rede social. O problema é quando nós deixamos Deus para ficar adorando isso aqui, Fala, pastor, não tem ninguém aqui que adora, não. Irmão, vamos lá. Vamos lá. Quanto tempo você passa na sua rede social? Quanto tempo você passa diante do celular, vendo coisas aleatórias? Isso pode dizer o que você está adorando. Isso pode ser um sinalizadorzinho de Deus falando assim, ei, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando nós não adoramos a Deus, outro Deus nós vamos adorar, irmão. Outro Deus nós vamos adorar. Isso é fato, ok? Então Asa, quando recebe ali as instruções de Deus, nesse capítulo 15 aqui, ele é exortado por um profeta,
Azarias, que chega diante dele e fala: olha, se você permanecer na presença de Deus, Deus vai permanecer com você. Agora, se você se afastar da presença de Deus, Deus também vai se afastar de você. Aí o profeta vai e encoraja ele, fala assim: meu filho, seja forte e confiante, diz na minha versão. Deposita sua confiança no Senhor, esteja com o Senhor. E aí Asa se enche e fala assim: ai, que maravilha, palavra de Deus para mim. E a primeira coisa que ele faz, confiando na palavra do profeta, confiando que o profeta era a boca de Deus naquele tempo, ele pega a palavra, confia, e a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar que estava quebrado. Ele restaura o altar. O verso 8 do capítulo 15 vai dizer isso. Final dele, que Asa restaura o altar. E aqui, irmãos, está uma questão. Porque quando nós confiamos em Deus, nosso altar não é quebrado, não. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, o nosso altar não está pela metade, não. Por quê? Porque se você confia nele, você tem relacionamento, foi o que falamos. Você tem relacionamento com ele. O seu altar está em dia. Então, se você confia no Senhor, você sabe que ele é o seu Salvador e ao tempo certo ele vai se levantar ao teu favor. Agora, quando o meu altar está quebrado, eu vou adorar outras coisas, como eu falei aqui. E Asa restaura o altar. Aí o texto que lemos, até o verso 13, vai dizer que após restaurar o altar, o povo buscou ao Senhor, o povo fez uma aliança com o Senhor, o povo ofertou ao Senhor. A Bíblia diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Diga assim comigo: eu preciso restaurar o meu altar. A pergunta para a nossa reflexão é: se eu confio em Deus, como está o altar da adoração dentro de casa? Como está o meu tempo de relacionamento com esse Deus dentro da minha casa? Sabe por quê, irmão? Porque aqui na igreja é todo mundo lindo, ó, olha isso, olha que povo lindo, gente. Se você olhar para o lado, você vai ver que irmão lindo que está do seu lado. Ainda que esse olhar seja pela fé, mas você vai ver que ele é lindo. Você vai ver. Aqui somos todo mundo, olha, todo mundo bem arrumado, todo mundo aqui aparentemente com o coração assim: nossa, eu confio no Senhor, eu deposito a minha confiança no Senhor, Ele é o meu Deus. Mas o teu altar vai dizer se a sua confiança de fato está no Senhor. O que você assiste na sua televisão está dizendo se o seu altar está quebrado ou não. O que você ouve nas rádios, ou no Spotify, né? Acho que quase ninguém ouve rádio mais, aqui só eu que ouço no carro. O que você ouve nas rádios diz como está o teu altar. O que você assiste nas redes sociais diz como está o seu altar. As pessoas que te influenciam nas redes sociais diz como está o seu altar. Eu poderia pegar aqui, irmãos, o seu celular agora, entrar no Instagram e lá no Reels, é assim que fala? Reels, sei lá, um trem assim. Pegar ali e falar: Jerusa, projeta aí o celular aqui do pastor Rubens, nos seus Reels, pode projetar. Vamos ver o que vai passar, irmão. Você vai ver que no meu Reels vai estar aqui muito pregador falando, um monte de texto bíblico. Você vai ver alguns lugares de viagem, porque eu gosto de olhar. Você vai ver alguns jogando futevôlei, porque pelo menos eu posso aprender olhando, então eu fico lá olhando. Vai ver isso, pode passar aí à vontade. E também, tem outra coisa que eu gosto de assistir também, que minha esposa odeia, irmão. Pegadinha. Pessoa tropeçando, quebrando a cara, eu morro de rir. Eu falo assim: como é que você consegue rir disso, tribulado?
Vai passar aí também, possa ser até que você possa rir também, mas agora, irmão, diante do Senhor estamos, amém? E você diz que o seu altar está consertado, e você confia em Deus, eu poderia pegar o seu telefone, agora, pedir a mídia para passar ali, e você ficaria em paz aqui dentro? Se você fala assim, nem a pau, Juvenal, você não pode, irmão. Você pode ter certeza que o seu altar está quebrado, mas Deus te trouxe aqui hoje porque nós vamos voltar para casa com a confiança no Senhor, restaurando o nosso altar. Restaurando o altar, irmão. Gente, hoje a gente está... Antigamente, para se ver alguma coisa, né? Uma mulher nua, alguma coisa, era quase que um crime. Você tinha que pedir lá uma pessoa maior de idade para ir numa banca comprar uma revista. Hoje não. Hoje está aqui, ó. A um clique. E sabe o que tem acontecido? Esses cliques têm quebrado muitos altares. Pessoas têm se afundado ainda mais na lama do pecado. E depois diz assim, eu confio no Senhor, mas o que eu assisto é lixo. Eu confio no Senhor, mas o que eu vejo é pornografia o tempo todo nas redes sociais. Eu confio no Senhor. Irmão, no nome de Jesus, se você de fato confia em Deus, você vai fazer como Asa fez. Você vai restaurar esse altar hoje, para a glória de Deus. Vai sair daqui hoje com esse altar restaurado, porque você vai confiar em Deus e vai ver os benefícios disso. Agora, a escolha é sua. Você vai andar com o altar quebrado? Ou vai voltar para casa confiando em Deus, tendo o Senhor como seu Senhor e Salvador? Você que decide, irmão. Sabe o que vai nos diferenciar dos outros? Nada. Sabe o que vai fazer a gente, enquanto cristão, ser diferente do mundo, enquanto nós vivemos com as coisas desse mundo? Nada. Nada. Ah, pastor, mas um dia levantei minha mão aos céus, entreguei a Jesus, mas eu pergunto, seu altar está quebrado, irmão? Hoje é noite de restaurar ele. Hoje é noite de reparar esse altar, porque, como eu disse, se ele quebrou, porque entrou outros deuses aí, é hora de restaurar e colocar o Senhor Jeová como o único e verdadeiro Deus da sua vida. O Deus que é santo, o Deus que é justo. A Bíblia diz, santificai-vos hoje, que amanhã veremos as maravilhas de Deus. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Nós precisamos nos santificar, irmão, e confiar nesse Deus poderoso. Amém? Pois bem, vamos lá. Outra coisa que a gente confia, e aqui eu estou partindo para a parte B da mensagem, que é quando Asa vai perdendo ali a sua fé, perdendo a sua salvação, se assim eu posso dizer, perdendo o seu reinado e morrendo doente. Se você está com a sua Bíblia aí, abra no capítulo 16, por favor. Capítulo 16, verso 7 diz assim, naquela época veio Anani, à presença de Asa, rei de Judá, e admoestou dizendo, por que procuraste refúgio e salvação junto ao rei da Síria, e não confiastes no Senhor? Parece até outra pessoa, né, irmão? Que agora o profeta está vindo, lá atrás ele confiava, agora o profeta vem assim, por que você procurou refúgio aí? Por que você não confiou no Senhor, o teu Deus? E o Senhor, o teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso, preste atenção que Deus está trazendo à memória dele o que aconteceu lá atrás. Não formavam os etíopes, os cuxitas e os líbios um grande e poderoso exército, com muitíssimos carros de guerra e seus cavaleiros? Contudo, havendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou pessoalmente nas tuas mãos. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Nisto agiste como um louco, como um insensato. Por isso, desde agora, terá que enfrentar muitas
batalhas. Preste atenção nisso, irmãos. Deus agora levanta um outro profeta. O primeiro foi Azarias, agora é Anani. Esses profetas só aparecem aqui em 2 Crônicas, na história de Asa. Deus levanta um outro profeta para falar com ele, falar assim: Asa, o que você fez, rapaz? Por que você está confiando e fazendo aliança com o ímpio, Asa? Por que você está se misturando com o ímpio, Asa? Por que você está fazendo aliança com Ben-Hadad, com o rei da Síria? Não era para você fazer isso. Asa, você não confiou no Senhor. Asa, eu quero te lembrar que lá atrás, você não se lembra, Asa, da quantidade de soldados que te rodearam, e você confiou no Senhor, Asa, e a vitória que Deus deu a você, Asa. E aí o texto vai dizer que a atitude daqueles que não confiam em Deus é atitude louca. Ele diz aqui, nisto agiste como um louco. Ou seja, não confiar em Deus e achar que o homem pode mais do que o Senhor é loucura, irmão. E eu vejo um rei que durante 35 anos viveu extrema paz, viveu farturas, viveu prosperidade, viu a bênção de Deus sobre o povo. Agora deixando esse Deus de lado para confiar na força do homem. Irmãos, e nós precisamos tomar muito cuidado, porque senão acontece a mesma coisa comigo e contigo. Vivemos experiências com Deus, confiamos no Senhor, Ele intervém ao nosso favor, vivemos vitórias, vivemos milagres, Deus nos cura, Deus nos liberta, Deus nos restaura, aí nós passamos a confiar no Senhor, depositamos a nossa confiança nele, oramos a Ele, não tememos as más notícias, confiamos piamente em Deus, mas a história e o tempo vai passando. E aí chega um dia que, se eu não vigiar, eu vou ter a mesma atitude que Asa. E que atitude é essa? Deixar de confiar no Senhor e passar a confiar no homem, na força do braço do homem. E aqui é um grande perigo, irmão. Sabe que tem muita gente que confia no seu dinheiro. Tem gente que é rico e a confiança dele é depositada no seu dinheiro. Jesus falou assim: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. Paulo vai falar lá em Timóteo que aquele que coloca, a sua segurança, a sua confiança na riqueza. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tudo que temos pertence ao Senhor. Tudo que temos, tudo que tem em nossas mãos, pertence a Deus. Quando o homem coloca a sua confiança nas riquezas, ele está agindo como louco. Está agindo como um insensato. Tem gente que olha para dentro da sua casa e fala assim: nossa, que bela casa, Olha que móveis de marfim. As pedras vieram de Israel. O som vieram do Paraguai. Veio do Paraguai. A televisão veio dos Estados Unidos. Olha que coisa linda. E aí a pessoa olha e confia naquilo e fala assim: olha o que eu tenho, olha o que a força do meu trabalho fez, olha o que eu conquistei. Tinha muita gente no Rio Grande do Sul que tinha tudo isso. Belos sofás, lindas TVs, de 70 e tantas polegadas. Bastou Deus enviar a chuva para eles reconhecerem, irmãos, que quem confia na riqueza se dá mal. Muitos confiam em riquezas e acham que estão seguros debaixo daquela riqueza. Preste atenção, querido. Eu quero deixar bem claro algo aqui. Não há problema algum em ser rico. Amém? Amém? Problema algum. Se Deus te confiar a riqueza, seja rico. E lembra do pastor aqui, irmão, quando quiser pagar um lanche. Deus te abençoe, faça prosperar. Ok? Nenhum problema em ser rico. Agora, o problema está em confiar no dinheiro, em confiar nas riquezas, em confiar naquilo que o dinheiro proporciona, naquilo que o dinheiro dá. Irmão, escute, tem um ditado que diz aí, que dinheiro não traz felicidade, sim ou não?
Dinheiro não traz felicidade. Aí quem tem muito dinheiro fala assim, pastor, esse ditado está errado. Irmãos, vamos lá. O dinheiro traz um certo momento de felicidade, sim ou não? Confia? Acredita que sim? Estão comigo? Estão comigo? Momento de felicidade. Por exemplo, tive a oportunidade de comprar meu carro. Comprei meu carro. E quando a gente compra o carro, a gente fica... Vivemos momentos felizes. Só que aí você usa uma semana, 2, 3. Daqui a pouco, irmão, já se tornou comum. E o carro não te traz mais felicidade, não. Pelo contrário, te traz mais gasto. Você tem que trocar pneu, óleo, filtro. Você vai lá e tira ele da agência. Você volta, né, pulando igual... Feliz da vida, tirou um carro 0 quilômetro. Todo bobo. Nossa, eu estou feliz, pastor. Por quê? Porque comprei um carro. Amém, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus por essa felicidade. Glória a Deus, porque agora Deus te abençoou com um carro. Eu fico feliz, eu falo com os irmãos aqui. Quando o irmão chega com a chave do carro para poder, pastor, ora lá. Eu fico feliz, irmão, de ir lá e orar e abençoar por aquela chave. Porém, aquele bem ali, ele traz uma felicidade momentânea, né, Adriana? A Toro? Momentâneo, que daqui a pouco tem os IPVA, tem o seguro, tem um monte de coisa aí, irmão, que a gente fica, né? Puxa vida. A gente fica feliz, traz momentos de felicidade. Agora, o que o dinheiro traz? Conforto. Concordam comigo? Conforto, o dinheiro traz conforto, sim ou não? Você tem dinheiro, irmão, quer viajar. Você olha para o seu bolso e fala assim, para o seu Pix, né? Seu bolso, mas não. Olha para sua conta bancária e fala assim, vou fazer uma surpresa para a esposa. Vou levar ela lá em Domingos Martins. Vou pagar aquela pousada abençoada com café da manhã. Aliás, pensão completa logo. Isso vai trazer conforto, sim ou não? Vai trazer conforto. Mas não significa que você vai ser feliz lá. Sabe por quê? Tem um monte de casal com muito dinheiro viajando o mundo inteiro e são infelizes vendo a Torre Eiffel, irmão. Acredita nisso? Brincando com o Pateta na Disney, mas ele está rindo, por dentro está sangrando. O dinheiro levou conforto a ele, mas não trouxe a verdadeira felicidade. Por quê? Porque a confiança dele está no dinheiro e não no Senhor, que nos dá a verdadeira felicidade. Porque o reino de Deus, eu quero te lembrar isso, não é comida e nem bebida, mas é alegria, gozo e paz no Espírito Santo. Não, pastor, quando eu for rico, pastor, aí né? Quando eu tiver dinheiro, né, pastor Everton, aí eu vou ser feliz, vou até orar mais. Vai não, irmão. Sabe por quê? Uma outra coisa que o conforto faz, né? Aprendemos aqui um culto de jovem. Ele faz a gente... vou no culto não, estou bem aqui, o arzinho ligado, fica de casa. Aí chega a notificação, olha, estou confortável. Cuidado, irmão. A maioria conhece a história do sapo aqui, né? Sendo fervendo. Se você pegar uma água fervendo e jogar um sapo lá dentro, sabe o que ele vai fazer? Ele vai bater na água e vai pular. Ele não vai ficar lá. Agora, quer matar um sapo ensopado, irmão? Bota ele na água gelada, friazinha. Liga o fogo. Pode ser baixo. E deixa a água começar a esquentar. Aí o sapo vai fazer o que lá? Eita, que banheira de hidromassagem maravilhosa. Ó, faz até bolinha. Blup, blup, água fervendo. Fica lá deitadinho. Tá, e a água vai só esquentando. Ele não sente. Daqui a pouco, sabe o que acontece com o sapo? Morreu. Acabou. Cozido em fogo brando. E sabe como que as pessoas estão sendo assassinadas espiritualmente? Exatamente assim, no fogo brando. Porque o diabo ele não aparece para você com chifre, com aquela cara feia, você não sai correr, irmão. Ele vai te colocar numa banheirazinha. Depois vai ligar, você vai olhar e falar, nossa, tem até hidromassagem. Vai fazer massagenzinha, água quentinha. Mas daqui a pouco você vai ver aquele conforto todo. Trouxe uma morte espiritual. Por quê? Porque a confiança está na banheira de hidromassagem.
A confiança está na água quente, a confiança está na força do homem. Ei, meu irmão, os que confiam no Senhor, que de fato vivem a verdadeira prosperidade. Asa viveu um tempo de prosperidade, porque confiava em Deus. Mas depois, confiou no homem. E aí, quando confiamos no homem, dá ruim. Se você puder abrir a sua Bíblia em Jeremias 17, vai lá para frente um pouquinho. Jeremias 17, por favor. Já quero encerrar aqui. Jeremias 17, verso 5. Que diz assim. Preste atenção no que a Bíblia diz. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Verso 6 vai dizer o que esse homem vai ser. Ele vai ser como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor, cuja fé está no Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Preste atenção no que diz, especialmente aqui na King James, a parte B agora desse verso. A Bíblia diz que esse homem que confia no Senhor não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Preste atenção, irmãos, que a Bíblia chama de maldito aquele homem que confia na força do homem, no braço do homem. Ele vai ser como um arbusto no deserto. Não vai ter folhas verdes, não vai prosperar, não vai dar frutos, não consegue crescer, vai ser sempre uma pessoa seca, porque confia no homem. Quando se aproxima o bem, diz aqui o texto, ele nem consegue perceber, porque ele é uma pessoa seca. Agora, a Bíblia diz que bendito é o homem que confia totalmente no Senhor. E aí ele vai repetir o que o salmista diz no verso 1, parte do Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí o texto vai dizer que será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Então, querido, quando eu e você depositamos a nossa confiança no Senhor, a prosperidade é uma consequência. Você não precisa ficar buscando a prosperidade. Você não precisa ficar procurando a prosperidade, porque se você confia em Deus, a prosperidade é uma consequência. Uns podem confiar em carros, diz o Salmos 20, outros podem confiar em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, no nome do nosso Senhor, e quando confiamos em Deus, a prosperidade, irmãos, é uma consequência. Você não precisa ficar indo atrás dela, você não precisa ficar buscando ela, porque é uma consequência. E mais, Jeremias diz que aquele que confia no Senhor não sofre de ansiedade no tempo da seca. Ele não está querendo dizer que não tem ansiedade, porque a ansiedade faz parte, é algo inerente ao ser humano, todos nós temos um certo nível de ansiedade. Agora, quem não confia em Deus, no tempo difícil, sofre de ansiedade, porque o sofrimento de ansiedade é um sinal, quem sofre muito por ansiedade, é um sinal claro de que a confiança em Deus está muito pequena.
Precisa depositar mais confiança no Senhor. Precisa confiar mais no Senhor. Porque o que é ansiedade? Excesso de futuro. Preocupado demais com o futuro, com o que vai acontecer amanhã, com o que está por vir amanhã, com as contas que tem que pagar amanhã, e aí a gente fica tão ansioso que a gente deixa de confiar no Senhor e sofrer de ansiedade, a falta de confiança em Deus. Deus te chama aqui hoje, meu irmão, com esse remédio para curar a sua alma. Confia no Senhor e esse sofrimento pela ansiedade vai cair por terra em nome de Jesus. Confia no teu Deus, no teu Criador. Entrega o teu caminho a Ele, confia os seus dias nas mãos do Senhor, porque essa ansiedade vai cair por terra. É o que diz a palavra, não sou eu, é o que a Bíblia está dizendo, que quem confia no Senhor primeiro é bendito. Quem deposita confiança no Senhor é um homem bendito, bem-aventurado, feliz, extremamente feliz. Vai dar frutos. Vai ser como uma árvore frutífera, vai ser cheio das águas do Senhor, e não sofre de ansiedade no tempo de seca. Isso também nos dá um outro ensinamento, porque às vezes nós falamos assim, não, eu confio em Deus, então não vai existir esse negócio de deserto na minha vida, nem tempo de seca. Vai sim, nós só não vamos sofrer com isso, irmão. Por quê? Os meus olhos estão no Senhor. Tá, tempo de seca. Bate aquele receiozinho, será que amanhã vai ter comida na minha mesa? Será que Deus vai prover e tal? Mas quando você confia em Deus, a ansiedade não é um sofrimento. Ela vai bater, mas você vai dizer assim, ei, os meus olhos estão no Senhor. Eu confio em Deus, eu confio no meu Senhor Jesus, no meu Jeová Jirê, no Deus da provisão. Ei, meu irmão, escute isso, com muito amor, eu quero trazer essa palavra para a sua vida. Talvez, hoje nós vivemos uma geração, a mais ansiosa de todos os tempos, a mais ansiosa. Uma geração que não consegue viver o presente por causa do amanhã. Ou seja, ela nunca vive direito. Porque o amanhã se faz sempre presente na vida dela e ela não desfruta do hoje. Por exemplo, tem gente aqui agora que está com o pensamento acelerado no que vai acontecer amanhã e Deus está falando conosco poderosamente, mas a gente não está retendo, por quê? Porque a nossa cabeça está no amanhã. Você está sofrendo antecipadamente de ansiedade. E aí Jeremias vai dizer que o homem que confia no homem é maldito, mas o que confia no Senhor é bendito. E esse homem, ele vai ser próspero. Esse homem, ele vai vencer o dia mau. Esse homem vai passar pela seca, mas sabendo que o seu Redentor vive e ao tempo certo vai se levantar ao seu favor. Preste atenção, irmãos. Asa, quando confiou em Deus, quando confiou no Senhor, venceu grandes batalhas, foi vitorioso. Mas depois que ele para de confiar em Deus e coloca a confiança nos homens, a Bíblia diz, o profeta disse para ele, que ele iria passar por várias batalhas. Por quê? Porque deixou de confiar em Deus, agora confiando no homem. Está aqui, o texto é claro, depois você lê em casa o capítulo 16. E sabe o que Asa faz? Ele demonstra tanto que não confia mais em Deus, que da primeira vez que Azarias repreendeu ele, o profeta, ele aceitou a palavra, colocou ela em prática. Agora, o profeta vem repreender ele pelo erro que ele cometeu, e aí um sinal de que ele não estava confiando mais em Deus foi mandar prender o profeta. Mandou prender o profeta e castigou um monte de gente ao redor. Sabe o que aconteceu com Asa? Ficou enfermo. No 39º ano do seu reinado, Asa ficou enfermo, doente dos pés. E aí, irmãos, a Bíblia é clássica em dizer isso, que ele não busca socorro em Deus. Ele não quer saber de Deus. Ele não quer confiar mais no Senhor. A Bíblia vai dizer isso, que ele não busca mais o socorro no Senhor e faz questão de dizer, irmão, acompanha comigo, vai lá no texto, capítulo 16. O verso 12 vai dizer assim na parte final, ele ficou mal, né? Seu estado ficou muito ruim, não buscou socorro no Senhor, mas tão somente nos médicos de sua
confiança. Olha isso, Luiz. Ele fica doente, mas não confia em Deus. E passa a confiar nos médicos apenas. Não busca socorro no Senhor. Não busca o Jeová Rafá. Não confia que Deus pode curar. Agora ele só vai apenas nos médicos. Irmãos, eu quero deixar claro algo aqui. Problema algum ir no médico. Aliás, devemos ir sim. Deus usa a medicina. Mas não confie no médico se você não confia no seu Deus primeiro. Ele, em primeiro lugar, confia no Senhor, que é o Jeová Rafá. E depois você pode ir lá no médico. Confia no médico sim. É claro, senão, se você não confiar no médico, como é que você vai nele? Vai. Agora, não faça como Asa. Não encerre os seus dias, que poderia terminar de forma extraordinária, doente dos pés, enfermo, morrendo, por falta de confiança no Senhor. Diga assim: Deus, me ensina a confiar em Ti. Amém, irmãos? Amém? Pois bem, eu vejo aqui, Asa, que durante 35 anos confiou no Senhor e no final da sua vida não confiou mais. Não deu mais crédito ao Senhor. Mas eu vejo muitos outros homens de Deus que confiaram em Deus, que venceram, que romperam. Homens que estão registrados aqui, se você for em Hebreus 11, você vai ver ali a lista dos heróis da fé, homens que confiaram em Deus, e homens que a Bíblia não registrou aqui, mas que foram pendurados em postes, iluminados, queimados, vivos, para iluminar as ruas. Homens e mulheres que foram colocados dentro de arenas, para ser mortos e devorados por leões. Homens que foram crucificados de cabeça para baixo, que foram decapitados, que foram mortos, porque confiava no Senhor. Davi, como eu disse aqui, venceu. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Sabe o que fez Daniel sair das covas dos leões? A sua confiança no Senhor. Sabe o que fez Ananias, Misael e Azarias não serem queimados na fornalha do fogo ardente? Porque eles confiavam no Senhor. Sabe o que fez Noé, num tempo onde não chovia há muito tempo, construir uma arca gigante, colocar um monte de animal lá dentro? Por a confiança de Noé no Senhor. Sabe o que fez Paulo ir à prisão por amor a Cristo? A confiança em Deus, irmãos. A confiança em Deus fez esses grandes homens vencerem grandes batalhas, serem vitoriosos em Deus. E Deus nos chama hoje a não agir como Asa, porque a Bíblia diz que é melhor o final das coisas do que o início. Asa começou muito bem, mas terminou muito mal. Mas você é diferente de Asa. Começou bem, vai terminar mal. Começou bem, vai terminar bem. Vai terminar confiando no Senhor. Começou mal, vai terminar bem, porque você está ouvindo essa palavra, você vai confiar no teu Deus, vai acreditar no Senhor, não vai apoiar no seu próprio entendimento, mas vai entregar a confiança a Deus. E aí vamos terminar bem. Amém, querido? Se coloque de pé.